As molas podem ser combinadas de acordo com a situação estudada. A primeira forma de combinação são as molas em paralelo. Neste caso, há uma restrição mecânica que faz com que as molas sempre tenham o mesmo deslocamento quando estão em serviço. Este é um exemplo de combinação de molas em paralelo. Esta máquina é suportada por uma base composta por 4 molas iguais para isolá-la da fundação. Quando ela vibrar, as molas terão o mesmo deslocamento. A figura representa 2 molas em paralelo. Elas sofrem a ação da força peso, W. Isso faz com que elas apresentem um deslocamento, que chamaremos de deslocamento estático ou ΔST. Como pode ser observado na figura, as molas em paralelo possuem sempre o mesmo deslocamento. Assim sendo, o balanço de forças na direção vertical a partir do diagrama de corpo livre leva à equação W igual à soma das forças que cada uma das molas faz na massa. Se considerarmos que a equação da mola equivalente é W igual à rigidez equivalente vezes o deslocamento sofrido pelas molas sob a ação da força W, então deduz-se que a rigidez equivalente é igual à soma dos valores de rigidez de cada uma das molas. Este resultado pode ser generalizado para o caso de N molas. Basta somar o valor de rigidez de cada uma delas. Este é um exemplo de aplicação de molas em série. O cabo deste guindaste de torre é deformado pela mesma força que deforma o braço horizontal da lança. Estes 2 elementos proverão a rigidez para a estrutura. No caso da combinação de molas em série, existe uma restrição mecânica que faz com que a mesma força esteja atuando nas molas, como mostrado na figura. Novamente, um peso W é conectado às molas. O conjunto sofrerá um deslocamento estático ΔST. Podemos relacionar o deslocamento estático com o deslocamento de cada uma das molas, ΔI e ΔII, através da equação ΔST é igual a ΔI mais ΔII. Sabemos que o deslocamento de cada uma das molas pode ser calculado pelas seguintes relações. Substituindo as mesmas na equação da soma dos deslocamentos e eliminando o termo da força W, a rigidez equivalente é então calculada a partir da seguinte relação matemática. Da mesma maneira que os elementos de rigidez podem estar conectados em série ou em paralelo, os elementos de massa e de amortecimento também podem, e os cálculos dessas quantidades para os sistemas equivalentes são feitos da mesma maneira. Às vezes, as molas não estão conectadas nem em série e nem em paralelo. Para calcular a rigidez equivalente neste caso, procede-se ao cálculo igualando a energia potencial elástica do sistema equivalente à energia potencial elástica do sistema original, como neste exemplo. Devemos escolher qual das molas, já que cada uma delas tem um deslocamento diferente, será usada no modelo com 1 grau de liberdade. Vamos usar, por exemplo, a mola K1. Através de relações geométricas, é possível relacionar cada um dos deslocamentos e escrever, por exemplo, x2 e x3 em função de x1. A energia potencial elástica do sistema original é então escrita e todos os termos são definidos a partir do deslocamento x1. Ao manipular a equação para isolar o termo meio e o termo x1 ao quadrado, deduz-se então o valor da rigidez equivalente. Para calcular a massa equivalente no caso delas não estarem combinadas nem em série nem em paralelo, o processo é igualar a energia cinética do sistema equivalente à energia cinética do sistema original. Por exemplo, neste caso, tem-se 3 massas conectadas entre si em um sistema com 1 grau de liberdade. Supondo que o interesse é modelar o sistema para que a vibração estudada seja relativa ao deslocamento da massa M1, então escreve-se as equações de energia e procura-se escrever todas as velocidades em função da velocidade da massa M1, usando para isso as relações de dependência geométrica entre elas. Isola-se então o termo meio e o termo x1 ponto ao quadrado. A equação da massa equivalente pode então ser deduzida. Se existirem massas em rotação e se houver necessidade do estudo do movimento de vibração mapeado pela variável θ, o mesmo procedimento pode ser feito, bastando para isso usar os termos de energia associados ao movimento de rotação. Por exemplo, no caso deste sistema de pinhão em cremalheira,
A energia do sistema original é dada pela soma destes dois termos. O primeiro representa a parcela associada com o movimento da massa m, enquanto o segundo representa a energia associada ao movimento do pinhão. Se o sistema equivalente tiver que estar associado ao movimento da massa m, ou seja, x, então escrevem-se todos os termos em função da velocidade x ponto. Deduz-se então que a massa equivalente é dada pela soma da massa m e do momento de inércia dividido por r ao quadrado. Se, por outro lado, for necessário fazer um sistema equivalente para a variável θ, então todos os termos devem ser escritos em função de θ ponto, e o momento de inércia equivalente é dado por J0 mais a massa m multiplicada por r ao quadrado. O amortecimento também pode ser considerado nos sistemas equivalentes. O tipo de amortecimento mais comum é o amortecimento viscoso, que é proporcional à viscosidade do óleo que causa o amortecimento. A constante de amortecimento C pode então ser calculada levando em consideração as equações de viscosidade do óleo. E nota-se que no caso do amortecimento viscoso, o amortecimento é proporcional à velocidade do movimento. Há outros tipos de amortecimento que podem acontecer nos sistemas mecânicos. Um deles é o esterético, causado pela dissipação de energia dentro dos materiais que se deformam nas estruturas. E o outro é o amortecimento de Coulomb, causado pelo atrito entre as superfícies, como no caso deste freio de bicicleta. Na próxima aula, nós estudaremos as características da vibração livre de sistemas com 1 grau de liberdade. Até lá!